uma das reformas mais aguardadas dos últimos, se podemos falar assim, desde a Constituição de 88, é a reforma tributária. Mas é um tema muito espinhoso. No Brasil é um emaranhado de tributos, né? E a ideia é cada vez esmiuçar isso. Mas um quadro no Brasil, um Brasil frágil, com insegurança jurídica, com brigas por ideologias políticas, a reforma que está chegando, ela chega até de um sopetão, que as pessoas sabem que existe, mas não sabem o teor. E para a gente dirimir algumas questões dessa, vou conversar com um especialista, mestre em Direito Tributário, o Dr. Robson Amador, que é um prazer tê-lo aqui, ainda é a primeira vez, mas é um prazer tê-lo aqui. Sim, Sérgio, um prazer todo nosso, né, de estar aqui. De fato, como você muito bem colocou, é um tema espinhoso, mas é um tema aguardado pela sociedade brasileira já há décadas, né? E, de fato, a gente tem aqui alguns detalhes importantes para poder destacar a você, né, e os nossos amigos. O Robson fez aqui o congresso aqui na associação, justamente para tratar essas questões, e hoje, gentilmente, ele aceitou o convite aqui do nosso programa para conversar sobre esses temas que o telespectador, muitos advogados, muita gente que tem, principalmente nesse quadro estável, a geopolítica tem influenciado muito na economia brasileira e hoje o mundo é inteiramente ligado. E a reclamação maior das pessoas é com relação aos tributos, os preços dos alimentos, naturalmente, mas é uma consequência até geopolítica e política interna. Mas principalmente essas questões de tributos que tiveram começo agora com a aplicação de tributos de produtos que vinham da China, que era usual as pessoas colocarem. Isso é um pontapé do que a gente vai falar, mas o porquê das pessoas estranharem e por que você colocar impostos sobre algo que elas imaginavam que era um benefício para ela? Sem dúvida, Sérgio. Você até gostaria de dar um destaque numa fala sua no início acerca do nosso congresso que nós tivemos aqui, né? E foi um marco na nossa história da OAB Subseção de Santos, em parceria com o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, né, que sem dúvida alguma é a maior escola de direito tributário no Brasil, né, onde nós temos em todas as capitais e grandes cidades do país, nós temos uma escola de direito tributário, né, que é o IBET, e nós tivemos aqui com o salão nosso, com o auditório cheio, lotado, grandes personalidades, né, que trouxeram para nós conhecimento, porque esse é o cenário atual. Nós estamos precisando de informação, né, e nós trouxemos aqui o que há de melhor, né? Professor Heleno Taveiro Torres, Robson Maia Lins, professor Roque Antônio Carraza, né, são professores festejados, né, que são muitos deles citados, né, pelos nossos tribunais, e estiveram aqui na OAB Subseção de Santos trazendo informação, né, para o estudante, para o jovem advogado. Aliás, esse foi um evento foi muito bom e trouxe, né, muita informação para que eles estiveram presentes. E sobre essa informação, esse é o grande desafio que nós temos durante este ano, né? A reforma, ela caminhou, né, o projeto de reforma tributária caminhou por alguns anos e no final do ano passado nós tivemos a aprovação, né, da lei complementar que trouxe uma regulamentação, né, a reforma constitucional tributária. E o grande ponto da reforma tributária, Sérgio, é justamente a necessidade de simplificar o sistema, né? Você traz aqui um panorama social, né, dos problemas que o país enfrenta por conta desse arcabouço tributário que nós temos, né, desse emaranhado de normas que traz muito mais confusão e aumento do custo Brasil, né, e de modo que a proposta da reforma tributária foi simplificar o sistema. Por um lado, penso que, de fato, trará uma novidade, não a curto prazo, mas somente a longo prazo, né? A simplificação, né? Com a unificação de alguns tributos, a supressão de alguns tributos, né? Nós vamos ter ali a retirada do sistema do ICMS, do Imposto Estadual, do ISS, Imposto Municipal, do IPI, que é o Imposto Federal, concentrando em dois grandes vetores de tributos, né? Que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, né? Então, imaginando que nós teríamos ali, né, 27 normas, né, como nós tivemos aqui, 27 normas, 27 leis que tratam do ICMS, agora reduzindo a uma única norma, por esse lado eu penso que foi muito positivo,
né? Eu penso que a lei que vigora no país, ela tem que ser uma lei acessível para todos, né? Para que todos possam ter a exata compreensão daquilo que o Estado assim espera de conduta, né, do seu cidadão, daquela pessoa que, por exemplo, está produzindo pensando nas questões tributárias. No entanto, com essa complexidade do sistema que nós tínhamos até o ano passado, e ainda continuaremos tendo até 2032, né? Porque essa reforma tributária ela vai ser implementada de forma gradativa, né? A partir de 2026, né? Indo até 2032, suprimindo gradativamente os tributos atuais, aqueles que eu acabei de citar, e substituindo, né, pelos novos que também acabei de citar, que é o IBS e CBS. Tá? Em 2026, nós teremos apenas a obrigatoriedade do contribuinte de registrar isso na nota fiscal, esses novos tributos, não haverá cobrança, e a partir de 2027 haverá a cobrança dos novos tributos, né, de forma onde possa coexistir esses dois sistemas. Agora, falando, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós sentimos, né, nós consumidores, né, pagadores de impostos, nós sentimos a carga tributária, sobretudo nesse momento que nós estamos consumindo, né, a mercadoria, né, consumindo qualquer produto, né? Você citou aí a questão da importação, né, de bens vindo da China, enfim, né, onde você tem ali todo um estímulo a esse tipo de comércio, e a população brasileira começou a tomar conta da carga pesada quando justamente sofreu a incidência dessas famosas taxinhas, né, taxas sobre as blusinhas, né? Mas é muito mais do que isso, né? O sistema tributário nacional ele precisa ser repensado. Penso que o primeiro passo foi dado, ainda com muitas ressalvas. Isso é importante, né? Na Europa tem, dentro da União Europeia, nós temos alguns países, todos eles têm uma simplicidade, os países nacionais, independente do sistema da União Europeia, que é uma união monetária, mas os países tinham o seu IVA, que é um imposto concentrado, e isso antes até de algum ingresso da União Europeia, eles já tinham esse próprio. Naturalmente, nós estamos falando de países menores e a ideia do Brasil, o Brasil é um emaranhado, é como se tivesse um sabe, aqueles quebra-cabeça ou aquelas linhas que você não pode tirar e tocar aqui. E o ICMS, por exemplo, era um sistema altamente complexo, onde o chocolate tinha um valor e o bombom tinha outro valor, porque era de waffle, então você tinha, e isso sempre trouxe muitas complexidades. Mas agora, para a população, o que ela quer, o prestador de serviço que trabalha com isso sentia essa dificuldade. Mas para a população a ideia é, olha, o que nós vamos pagar menos, pagar mais. E o que eu imagino da reforma trabalhista não é uma questão muito do pagamento, e sim da simplificação. Agora, temas, por exemplo, como grandes fortunas, que é um tema que debate, e o debate acabou sendo ideológico, mas em termos práticos. Como as grandes fortunas, isso é algo bom, porque a dúvida sempre é sobre as pessoas, olha, vai afastar o investidor, as pessoas vão tirar os dinheiros do Brasil, e tiveram outros casos que não aconteceu isso. Eu lembro que alguns países como a França teve uma alta carga, e o Gérard Depardieu, por exemplo, foi ser suíço, ou foi ser outro, foi para outra nacionalidade. Fugentou, e a mesma coisa acontece nos Estados Unidos, enfim, mas é um medo que acontece, por exemplo, no caso das grandes fortunas, isso é bom para o país ou é ruim? Eu penso, Sérgio, que uma premissa importante para a gente destacar, isso a gente comenta muito lá na escola do IBET, os nossos alunos eles são estimulados a criticar o sistema posto, né? E o nosso sistema tributário é um sistema rígido. Por quê? Porque a base dele está dentro da Constituição, diferentemente dos países, inclusive aqueles que você citou, né? A grande União Europeia, né? Ainda que tenham um tamanho menor, enfim, mas o fato é que o nosso sistema tributário está dentro da Constituição. E qual que é o desafio? Qual foi o desafio da reforma tributária? Mexer num tema que é sensível, que está previsto na Constituição, inclusive com a interpretação de se tratar de cláusula pétrea. Por exemplo, nós estamos suprimindo um imposto que é de competência estadual, o ICMS, transferindo essa competência para o governo federal. Ou seja, parece que a reforma tributária ela já nasce inconstitucional, dentro das suas balizas iniciais, né, justamente porque ela retira a competência
que outrora, né, que até então era dos estados. E por que eu estou falando isso? Porque como o sistema tributário nacional está dentro da Constituição, você também acabou de citar aqui o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Este é um imposto, por exemplo, que está previsto na Constituição desde 88, porém não foi regulamentado. E por que não foi regulamentado? Precisa de uma lei complementar, esta lei complementar que vai estabelecer, ou que deve estabelecer, né, as regras concernentes ao IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Agora, para nós introduzirmos o IGF, assim como nós temos nesses países, né, sobretudo os países nórdicos, né, enfim, que tem ali a incidência do IGF, ele tem que coexistir dentro do próprio sistema, onde o imposto sobre a renda e produtos de qualquer e todas as demais formas, né, de composição de renda e capital que nós temos, de modo que não possa haver ali uma bitributação, né? Então, o imposto sobre a renda hoje, ele já incide sobre o capital, né? Então, para que nós tenhamos um IGF, independente das questões ideológicas que existem em torno dessa espécie de tributo, você tem que mexer no imposto sobre a renda, né? Ao ponto que nós teríamos aqui, de repente, no imposto sobre a renda, a incidência sobre aquilo, o vocábulo renda, né? E deixar a questão do capital especificamente sobre essa nova modalidade de imposto, né, no IGF. Eu penso que, por hora, nós temos outras questões mais essenciais a serem tratadas, né? Os grandes doutrinadores, né, nos ensinam, inclusive alguns que estiveram aqui, né, no nosso congresso, ensinam que você tem que aumentar e, de repente, criar um expoente maior nos impostos sobre o capital, né, sobre o patrimônio, e diminuir o imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo é o que traz maior prejuízo à economia local, né, porque é muito complicado você, por exemplo, privilegiar a capacidade contributiva nos impostos sobre consumo. Não tem como você diferenciar, né, na hora que o trabalhador vai consumir um produto, né, você não tem como medir a capacidade contributiva, coisa que nos impostos sobre o patrimônio você consegue, né? Entretanto, a incidência tributária sobre a questão do consumo é muito pesada no Brasil, né? E a gente precisa mexer nisso. A reforma tributária ela vem com esse mote, né? Eu não sei se ela vai conseguir atender pelos padrões, né, que nós estamos enxergando por hora. Eu penso que nós teremos que caminhar um pouco mais daquilo que já foi feito, mas sem dúvida alguma, se nós quisermos buscar uma justiça fiscal, né, quisermos dar ali uma aplicação de equidade na tributação, focarmos mais nos tributos que incidem sobre o patrimônio e renda. Você colocou coisas muito importantes, trouxe aqui ao debate temas, e é um tema que é fundamental, essa questão de você eliminar impostos trazidos pela Constituição, das competências, né, da questão federal, do imposto estadual, municipal, e você tirar essa questão e centralizar algo que vai contra a Constituição. Então, até que ponto isso depois vai ser alvo de discussão depois que ela passar, e aí vai ficar... Eu creio, Sérgio, que é muito perigoso, tá? Sobretudo dentro do cenário político que nós nos encontramos nos últimos tempos, né? Veja, nós estamos falando de um novo formato, um novo sistema de tributação que vai ficar sob a mão de uma coisa chamada comitê gestor. Quem são as pessoas que irão compor o comitê gestor, né? Que vai gerir toda a arrecadação desses impostos, né? Desse nosso IVA dual, né? Que é o IBS e CBS, e vai fazer o repasse aos entes da federação, né? Estados e municípios. Como que vai funcionar isso? Parece-me que isso é uma competência exclusiva daquilo que a Constituição disse aos estados e municípios, né? De modo que, se eu tenho hoje uma gestão política, né, com um viés ideológico XYZ, você, de alguma maneira, transfere para ela aquilo que, em 88, foi distribuído dentro do nosso contexto de federação. E você me lembrou no tema que está no Código Tributário, o precatório, que é aquela dívida que o Estado tem, se materializa através do chamado precatório,
e prevê compensação. Mas o governo estadual, naturalmente, não tinha nenhuma legislação específica para compensação. Então, muitas empresas que queriam, por algum motivo, compensar ICM com o precatório, porque aí sim teria mais dinheiro para contratar e tudo mais, sempre foram vetados, porque o precatório era galinha de ovos, ele paga o bombeiro, paga o professor, tudo que esse imposto. Então ele sabe o que entra no estado de São Paulo, ele tem a sua alíquota bem definida, justamente para uma organização estadual de pagar tributo. A partir do momento que você tira isso da mão dele, concentra num conselho gestor, e aí como você vai ter noção ainda, né, da arrecadação, por mais complexo que seja a tributação em cima a cobrança em cima do ICMS, o governo sabia o que ele estava cobrando. Veja só que a reforma tributária, ela traz uma alteração sensível no sistema tributário, não apenas e tão somente relacionada à questão que envolve esses dois tributos, com o surgimento desses dois tributos, não. Ele mexe em toda a estrutura organizacional do próprio Estado. Né? Se nós buscarmos as nossas lições preliminares de teoria geral do Estado e pensarmos na questão do federalismo, né? E aquele federalismo lá, vindo a ideia norte-americana, né? Madison, enfim, você tem ali a ideia de que eu preciso ter autonomia, acima de tudo, para ser considerado um ente federativo. Né? De modo que quando eu, por exemplo, tenho uma obrigação a ser liquidada, como você mencionou aqui a questão do precatório, você tem essa obrigação, eu preciso saber de onde que eu vou enxergar no meu orçamento as condições para eu poder viabilizar a liquidação dele. Né? Agora, de modo que isso vai depender, pasme, de um conselho gestor que não foi escolhido diretamente pelo cidadão. Isso traz um grande problema em termos de representatividade, né? Que eu preciso necessariamente de toda uma legislação para poder fazer ali o exercício dessa gestão, e essa legislação, né, e uma das balizas, ou a maior baliza dentro do direito tributário brasileiro, é o princípio da legalidade. Né? Então eu preciso de normas específicas, lei ordinária, muitas vezes lei complementar, muitas vezes norma constitucional que rege, né, a conduta da administração pública no exercício da arrecadação e fiscalização. De modo que um comitê gestor, muitas vezes, ele funciona por meio de uma portaria, de uma resolução. Perceba que a representação, né, que é um dos nossas maiores balizas que nós temos na nossa Constituição, né, nosso princípio democrático, que é a participação direta do cidadão, né, nesse tema que é muito sensível, que é o sistema financeiro, especificamente de direito tributário, você perde. Né? Então, me parece que nós estamos aqui trazendo um novo modelo constitucional, né? E tendo que mexer em temas que, a princípio, são lá defendidos lá no artigo 60, que são cláusulas pétreas. Né? Eu tinha um entusiasmo com relação à reforma tributária. A reforma fiscal eu via sempre com bons olhos, porque é necessário, não realmente, tenha dúvida. Ela é retrógrada. Sim, não tenha dúvida. Por outro lado, quando você vai olhar o bojo dela, lá no centro dela, me parece que ela nasce morta, porque ela vai contra aspectos constitucionais bem definidos, e a Constituição ela precisa ser seguida. Ou se faz uma reforma constitucional em temas, e talvez... Porque a Constituição de 88 ela é bem interessante, porque ela é uma Constituição moderna, ela abrange grandes temas que são atuais, já se passou 37 anos, mas ela é uma Constituição que ela é de vanguarda. Sim. Só que o nosso sistema, desde a Constituição e anteriormente, o sistema foi criado assim para os dias que estava se vivendo. Então, naquele momento de reorganização, depois do sistema lá da ditadura, se alterou algumas coisas, mas o princípio é o mesmo de um país em desenvolvimento, com desigualdade social enorme, e a reforma, a tributação constante na Constituição, ela tenta ali, principalmente dar aos estados e municípios uma autonomia para justamente poder se organizar e ter um planejamento tributário
para gerir os seus entes. E aí, a partir do momento que você tira, num país que tem 220 milhões de pessoas, e diferente dos Estados Unidos, onde você tem uma federação mais forte com relação aos estados e às suas autonomias, aqui não. Você vai concentrar tudo, e não importa quem seja o que estiver na frente, você vai ter grandes dificuldades. Porque cada um tem uma linha. Tem um que tem uma linha mais social, uma linha financeira, os governantes, os seus ministros a fazerem. Aí como você vai fazer se você tira o apoio, as muletas dos estados municipais? Eu penso que é um desafio, Sérgio, e há um ponto muito importante de debate, sobretudo na sala de aula, né, na graduação, onde eu leciono, também na pós-graduação lá no IBET, é justamente a gente ter a percepção de que a reforma tributária era necessária, mas existem outras necessidades até mais emergentes que a própria reforma tributária. Por exemplo, a reforma administrativa, por exemplo, a reforma política. Por quê? Tais reformas seriam fundamentais porque iam mexer no gasto público. Né? De modo que a gente está aqui preocupado como que nós vamos arrecadar, quanto que nós vamos arrecadar. Há uma premissa, né, na economia que necessariamente você precisa fazer a gestão melhor do seu gasto público para que, de repente, você não tenha que efetivamente abocanhar ainda mais, né, como o símbolo do leão, né, com a arrecadação tributária. Então, nós precisaríamos fazer uma melhor gestão do gasto público, diminuir o gasto público. Nós vivemos, assim, sodados por grandes penduricalhos do gasto público, né, que isso, no final do período, no final do exercício fiscal, faz muita diferença. E aí o gestor, seja qual for a ideologia que ele está perseguindo, ele sofre muito por conta da lei de responsabilidade fiscal, não ter condições, recursos para poder arcar com aquele gasto público. Né? Então fica ali, né, naquele círculo vicioso, né, buscando novas fontes de receita para poder atender, né, muitas vezes, né, pautas ideológicas populistas para poder atender as necessidades ali da sociedade. Né? De modo que penso que a reforma tributária era necessária para criar uma melhor simplificação, reduzir, né, as obrigações acessórias que nós temos, mas sem dúvida alguma, né, os parlamentares que estão aqui nos privilegiando com a audiência, né, é fundamental que tenhamos uma reforma política e uma reforma administrativa para diminuir o gasto público. A ideia do programa é realmente fazer uma reflexão à sociedade para ver como podemos melhorar como uma nação, né? E debates como esse são muito importantes. É o debate que você tem na sala de aula, mas às vezes isso aqui é levado para a população e ela tem uma ideia justamente o que é importante e o que não, ou o que é secundário. Você colocou num ponto para mim que é essencial. Eu acho que duas reformas que tem que se bater muito e a população tem que ajudar nisso, que é a reforma política e a reforma do judiciário. São temas antigos. Eu lembro que meu pai, quando foi lá, secretário-geral lá do Conselho Federal, ele fazia o mesmo discurso. A gente fala, pô, e isso já faz 25 anos. Ele falava, nós precisamos de uma reforma do judiciário, uma reforma do judiciário. E nunca se foi tão importante uma reforma do judiciário aqui. E no mesmo patamar a reforma política, essa reforma administrativa. O que melhorar com isso, certamente a reforma tributária vai estar muito mais aberta e vai inserir no contexto quando você estiver bem gerido essa coisa. Infelizmente, nosso tempo termina, mas olha, o Robson já está intimado a voltar aqui ao programa, porque esse é um tema que a gente tem que bater, a reforma administrativa. Porque eu acho que quando você consegue organizar a casa, é uma coisa com uma empresa que tem um potencial enorme, gera muito lucro, mas sempre tem um passivo porque não consegue se administrar. O Brasil é isso. Exatamente isso. Eu agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição, né, dessa casa aqui, que é uma casa que está aí à defesa da cidadania. Obrigado.